Vamos bater um papo hoje com o Oséias Almeida, um filho de Cacima de Dentro, hoje é radicado em Bananeiras. Obviamente, a trajetória da família sempre direcionou-se para o Brejo da Paraíba. E o Oséias hoje nos dá a alegria de conversar com ele para falar um pouco sobre a história da família e, claro, dessas vivências na sua área profissional. Oséias, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite para que a gente possa bater um papo com você nessa época tão importante. Nós estamos aí há poucos dias do Natal e, claro, que esse clima natalino e de família, Bananeiras sempre traz essa energia. A gente fez questão de trazer aqui a nossa equipe para bater um papo com você, falar um pouco da história de família, porque família é tudo. Fique à vontade. Odilon, você me faz me mover de uma grande alegria, não somente pela sua presença em minha casa com o meu amigo Geraldo Belo, mas, sobretudo, pelo fato de me dar uma oportunidade de falar sobre os meus ancestrais, notadamente os meus avós maternos, que moraram em Cacima de Dentro, cidade onde meus 10 irmãos nasceram. E o meu avô, filho de João Crispim e mãe Nana, ele teve como irmãos Plácido Almeida, Josias Almeida e várias irmãs, dentre elas Joanita, que seus filhos se notabilizaram na música, que, aliás, você sabe muito bem que a música é um pendor da nossa família. E Joanita teve 3 filhos, conhecidos hoje, digamos, no panorama musical do Brasil: Carlos André, Ermelinda e João Mossoró, que fizeram uma trajetória belíssima na área musical. Todos do Rio Grande do Norte? Todos em Mossoró, nasceram em Mossoró. Uhum. Ainda hoje, eu me comunico principalmente com Carlos André, cujo nome próprio é Oséias Lopes, certamente em homenagem ao seu tio, meu avô, Oséias Almeida, de quem estamos falando. Meu avô casou-se com uma sertaneja de Patos que tinha o apelido de Sindá, mas o nome dela mesmo era Teodolina Vieira de Almeida. Eles se conheceram, não sei bem aonde, mas esse casal teve 3 filhos. Minha mãe, Maria de Lourdes, minha tia, Maria do Carmo, chamada de Nené, que foi casada, são falecidos hoje, com José Cabral de Lucena, pai de Amilca, também falecido, farmacêutico na cidade de Solânia. E o mais novo, um homem, Severino Vieira de Almeida, de apelido Zuzu. Oséias Almeida foi um político naquele município. E tem uma passagem importante que Cacima de Dentro, deve a ele essa iniciativa. A energia, Odilon, chegou em Cacima de Dentro pelas mãos do meu avô Oséias Almeida. Foi ele que comprou um gerador potente que fazia com que os lares de Cacima de Dentro à noite tivessem iluminação. Depois, em 62, 63, que foi chegando a então Saelpa, hoje Energisa. E meu avô, além das amizades que ele tinha uma amizade muito importante com, praticamente, eu diria um conterrâneo, mas não era uma pessoa que nasceu
em Alagoa Nova e se criou em Serraria, que foi o ex-governador, o saudoso Pedro Moreno Gundi, de que ele tinha uma grande ligação, como também com um grande serrariense, Antônio de Carvalho. E meu avô teve um empreendimento fantástico, porque ele cultivava fumo, além de outras lavouras. Isso em Cacimba de Dentro? Em Cacimba de Dentro. Como Solânia também era um reduto da cultura do fumo, ali se criou uma empresa, um consórcio, para exportar a folha do fumo. Dentre eles, Belísio Pessoa e outras pessoas que agora a mente não me dá condição. De forma que meu avô teve essa grande contribuição na sua cidade, porque meu avô não é realmente de Cacimba de Dentro, ele é da antiga Moreno, de Solânia, e outros irmãos também. Também teve aqui, morando em Bananeiras, a mãe de Ermelinda morou aqui, Joanita, e uma outra que se chamava Bibiu, de nome Regina. Foi um casal que não teve filhos, mas, Odilon, eles fizeram aqui uma ação social com as crianças, chegando-se até a se criar um bloco dos Anjinhos da Folia. No Carnaval. No Carnaval. Eu não quero interromper o seu raciocínio, porque você está numa levada realmente muito segura, assim, de informação de família, mas falando da sua pessoa, da sua trajetória, a sua infância, onde aconteceu, como aconteceu a sua história na sua infância, na sua juventude, em Bananeiras ou em Cacimba de Dentro? Eu me reporto a minha infância na minha cidade, em Cacimba de Dentro, com outros contemporâneos e outros conterrâneos. E ali eu cheguei a morar ininterruptamente 12 anos, porque a partir dessa idade eu me desloquei para estudar no seminário em João Pessoa, morando, inclusive, primeiramente na casa de familiares e depois interno naquele educandário. Cacimba de Dentro, na infância, era como? O que tinha assim, de coisas que você lembra, de estruturas, de pessoas que marcaram aquela época? Como era uma cidade, melhor dizendo, um distrito de Araruna, ela não tinha, assim, digamos, muitas oportunidades, muitos avanços, eu diria. Mas se tinha ali alguns pontos que, na minha memória, eu não esqueço. O Purão era o nosso passeio matinal para ir buscar água ali, porque o abastecimento d'água não era ainda da Cagepa. Cada um ia buscar na sua cisterna ou no Purão. O campo de futebol, que foi meu pai que ali implantou, também era uma forma de nós termos, digamos, o nosso prazer de criança jogar futebol. Outros contemporâneos, como Decinho, filho de senhor Moreira, meu contemporâneo, os seus irmãos, os mais velhos, e tantos outros, além de meus primos, que ainda moram ali, como é o caso de Luiz Gonzaga Tagino de Moura, juiz aposentado. Seu Luiz, agora falando de família, a vivência e o convívio dos três irmãos, Odon, Edísio e Odilon, com a família, como era o convívio entre vocês ali, e nos fale um pouco também, obviamente, claro que o senhor teve a oportunidade de vislumbrar isso, a aproximação de Nestinha com Odilon para o casamento, como foi isso? E até o próprio casamento de Ditoso também com a família dos Gomes de Souza. Como foi que o senhor acompanhou essa história aí, essa ligação?
Meu avô tinha um primo de nome Lucas. Ele, seu Lucas, era o pai, digamos, da esposa de seu ditoso, Benedito Ditoso de Lima, que era o nome dele. E Odilon Edísio casou-se, ambos se casaram com as primas da minha mãe, Dona Lourdes, esposa de Ditoso, e eu chamava Tia Nestinha, esposa de Odilon, do saudoso Odilon, agente fiscal, um homem de uma memória impressionante, igual aquela ainda hoje eu não cheguei a constatar. E então, meu avô e minha avó criaram muitos sobrinhos. Aqui em Bananeiras morou uma, aliás duas, Dalvinha, que era filha de Regina, e Tia Nicinha, que era filha de Júlia, irmã de vovô, ambas irmãs de vovô. Então, Tia Nestinha foi criada pelo meu avô e por minha avó Cindá. E depois conheceu o Odilon e fizeram, portanto, um pacto para se casarem e ter os filhos que tiveram e netos que tiveram. Odilon, eu faço mais questão de falar, porque ele sempre, toda manhã, ele tinha a obrigação de ir à casa dos meus pais, tomar um cafezinho pequeno e contar as histórias dele, que minha mãe achava muito engraçado, a forma como ele interpretava as histórias. Odilon tinha, ao meu ver, um cérebro, tinha um HD fora de série. Muito bom. Uma das figuras da família que, na realidade, não casou e ficou sozinho a vida inteira foi seu Teodon. Justamente, os irmãos eram três, Odon, Odilon e Ditoso. Seu Odon vivia isoladamente, também lá na fazenda deles, em Capivara, em sua casa, mas ele não tinha, assim, um relacionamento, ao meu ver, eu criança, né? Ele não tinha um relacionamento que seu Ditoso tinha, que Odilon tinha. Ele era mais, eu diria, um tanto quanto muito reservado, Odilon. Aliás, Odon. Oséias, passando essa infância, essa trajetória da infância em Cacimba de Dentro, obviamente você falou que aos 12 anos foi morar na capital. De lá veio os estudos e a juventude, como era o ritmo de vida na capital, já naquela época áurea que você realmente começou a se deslanchar e veio a juventude, enfim. Eu estudei João Pessoa tão somente 4 anos. Aos 12, aos 13, aos 14 e aos 15. Seminarista, eu passei 2 anos internos e 2 externos, estudando em outro colégio. Porém, com a chegada do meu irmão Roberto Hugo para também estudar lá no ano anterior, eu acho que em 1961, em 60, certamente trouxe mais ônus para meus pais. E ele achou por bem que eu viesse estudar em Bananeiras. Cheguei aqui em 62 para estudar na então Escola Agrotécnica Vidal de Negreiro. E Roberto Hugo ficou lá ainda 1 ano e depois veio para estudar na casa de uma tia nossa, por parte de meu pai, tia Nenzinha, a mãe de Ronaldo Cunha Lima, em Campina Grande. Mas aqui em Bananeiras foi aonde eu tive a oportunidade de ter uma vida, digamos assim, mais alicerçada. Aqui eu ainda na condição de estudante, primeiro ano técnico agrícola, eu fui chamado para ensinar apreciação musical no então ginásio agrícola. É bom lembrar, como eu disse anteriormente, a nossa família tinha e tem dotes para música. E eu certamente carregava e carrego na veia alguma coisa da musicalidade. E aí comecei a ensinar, terminei meu curso. A minha esposa, Glória, foi minha colega nesses últimos 3 anos e
Em seguida, eu fui convidado, Odilon, essa é uma passagem que me emociona. Quando eu fui receber o meu diploma, minha mãe era a madrinha. Quando eu subi as escadarias do palco, quando eu fui receber o meu diploma, o diretor da época disse: considere-se doravante professor da sua escola. Aquilo foi uma, sei lá... indicação muito forte, uma colocação muito grande, Odilon. Marcou muito. Eu não era um exímio aluno, eu não posso me considerar. Eu era um aluno mediano, mas de tudo eu fazia. Eu jogava futebol, eu cantava, eu tocava violão, eu jogava voleibol. Foi aí onde fazia teatro. Foi onde você conquistou Dona Glória. Eu não sei se foi conta aí como... Antes. Quando eu cheguei aqui, em 62, 63, eu vim para uma festa da padroeira com Pedro Bonifácio, sim, nosso conterrâneo, e a vi aqui no pavilhão, me deslumbrei. Achei que eu devia ter, pelo menos, uma correspondência dela. E realmente parece que a minha ansiedade foi tanta que deu certo, que ela accedeu. A telepatia é uma coisa... Disse em que ano? Em 63. Em 1963. Em 63. Aí se casaram em que ano? Em 75. Quantos filhos hoje? Nós temos 3 filhos. Germana, a mais velha. Márcio, que é conhecido por Escovão. Sim, sim, sim. E Renato. Renato já tem 2 filhos, 2 netos no meu caso, nosso. E Germana tem 2 filhos, um até engenheiro e o outro seguindo a medicina. Agora, falando dessa vida de família, a gente vai para uma coisa que você realmente ficou conhecido a nível estadual, que foi assumir o cargo no governo do estado da Paraíba. Como isso aconteceu? Como isso realmente, essa sua trajetória chegou a se destacar no cenário estadual como secretário de Estado? Conta isso para a gente. Ô, Odilon, eu faço apenas uma ressalva. Eu não fui secretário do Estado, eu fui secretário do município de João Pessoa na primeira gestão do atual prefeito. Você atuou na Interpa? Aí sim. Aí, em 1990, o então candidato a governador Ronaldo Cunha Lima se elegeu e ele, num dia também histórico, mandou ligar para mim. Nesse tempo os telefones eram fixos. Telefone convencional. Era convencional, e ele pediu para que eu comparecesse lá no comitê, que ele queria falar comigo, e lá na oportunidade ele me designou para que eu fosse ser coordenador de um programa aqui no Brejo da Paraíba, com sede em Areia, que foi o PAP, o Programa Agrícola do Pequeno Produtor, que hoje chama-se Cooperar. Passei 2 anos aqui em Areia e me transferi para João Pessoa, porque a minha família já estava lá, Glória com os nossos filhos já estava lá, já devidamente, já no convívio dos pessoenses, onde nossos filhos estudavam. Aí, com a vinda, posteriormente, eu fui indicado para trabalhar na Bica, no Parque Arruda Câmara, cujo parque hoje é um zoológico, que antes não estava, digamos assim, com a sua característica de zoológico, porque tinha que ser uma lei, tinha que ser uma portaria, e na nossa gestão nós conseguimos que a Bica se transformasse no Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Em seguida, com o advento da eleição, em 2000, uma eleição municipal, eu fui alçado do cargo de diretor da Bica para secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente,
na gestão Cícero Lucena, como eu disse antes. Isso em seguida, na capital. Em seguida, com a posse de Cássio Cunha Lima, eu fui indicado para ser diretor técnico do Interpa, órgão que eu não tinha o menor conhecimento da sua missão. Aprendi lá. E, em seguida, eu fui nomeado presidente, com a renúncia do presidente da época. Depois eu vim para cá, para Bananeiras, voltei, retornei para dar uma assessoria aqui nas prefeituras, na condição de secretário de administração e de meio ambiente. Governo Marta? Governo Marta foi. O primeiro mandato dela e o terceiro mandato. Fui secretário dela, que me deu muita honra e eu acho que eu contribuí, de certa forma, para o desenvolvimento de Bananeiras. Sem dúvidas. Falando agora dessa ligação com os Cunha Limas, não deixa de ser um tópico interessante, porque tem uma trajetória política na Paraíba muito forte e a história retrata isso muito bem. Como foi essa sua ligação com Ronaldo, com Cássio, por serem brejeiros e aqui também da região do Curumbataú? Como é isso? Família, enfim. Eu diria, Odilon, que a minha ligação com os Cunha Lima se deu quando eu era estudante lá em Bananeiras, em João Pessoa, porque Ronaldo, à época, era acadêmico de Direito. E ele vinha mensalmente prestar as provas. Certamente não havia uma grande cobrança na assiduidade. Eu sei que ele vinha periodicamente para se submeter às provas. E morava na mesma casa do nosso tio, Oscar Bandeira, irmão do meu avô. Eu, numa dependência lá, uma cama para mim e outra para Ronaldo. E a partir dali, eu comecei a ter uma certa ligação com ele. Quando eu vim para cá, essa ligação, ela não ficou muito contínua, porque mesmo sendo primo, eu fiquei mais em Bananeiras estudando e ele na sua labuta como vereador que foi, prefeito, né? Enfim, a trajetória política que todos nós conhecemos. Com Cássio Cunha Lima, foi eu diria, se deu essa aproximação porque a mãe dele e o pai dele já tinham em mim uma certa, digamos, referência. Aí me indicou para eu assumir algum cargo no governo de Cássio, com quem trabalhei bastante e dei a minha contribuição. A minha esposa também teve a oportunidade de trabalhar, haja vista que a esposa de Cássio foi quem a convidou para ela assumir a presidência do SENDAC, que é uma instituição do organograma do governo do Estado. Ainda falando de política, a família Cunha Lima nasceu o quê? Guarabira, são da região do Guarabira, se radicaram aqui em Araruna também, eles passaram por Araruna. Como é essa história? Você chegou a vivenciar um pouco disso? Eu não digo vivenciar, mas eu sei também um pouco dessa história. Sim, pois não. Os pais de Ronaldo, de Ivandro, avô de Cássio, ele chegou a ser prefeito em Araruna. Ivandro Cunha Lima. Senhor Demóstenes Cunha Lima, pai de Ronaldo. Sim, Demóstenes. Pai de Ivandro. Sim. E tia Nezinha, a mãe de meu pai, a irmã de meu pai, esposa, portanto, de Demóstenes, moraram muito tempo. Mas eles nasceram, a família Moura, nasceram em Guarabira. Meu pai, meus tios, são da Barra de Cuitegi, que à época pertencia a Guarabira. Nasceram lá. E os Cunha Lima, que você perguntou, sim, eles têm a sua origem em Areia. Em Areia.
É bem verdade que em outras cidades tem algumas pessoas daquela família, mas o núcleo dos Cunha Lima é Areia. E Ronaldo teve uma infância em Guarabira, onde ele nasceu, e os outros, uns nasceram em Araruna e outros nasceram em Campina Grande, como é o caso do mais novo, Renato. É uma família que surgiu, digamos, e se projetou pela competência, que você sabe muito bem, e pela, eu diria, os dotes que eles têm. Voltando para o Rio Grande do Norte, os primos, os familiares, Ermelinda, o outro cantor, Carlos André. O Carlos André, como era essa vivência com eles, assim, essa ligação, tendo em vista eles partirem lá do Rio Grande do Norte e moravam lá, moram lá, enfim, como era essa ligação com o interior aqui da Paraíba? Olha, na realidade, eu não posso asseverar que tivemos muita ligação, ou quase nenhuma ligação, com eles em Mossoró. Quem tinha essa ligação com eles era meu avô, portanto, minha avó Sindá, que viajavam costumeiramente, final de ano, época de Semana Santa, para Fortaleza visitar o filho, Zuzu, e eles pernoitavam em Mossoró. Mas nós não tínhamos conhecimento. Sabia do nome de tia Joanita, porém, só viemos a conhecer, eu diria, esse trio Mossoró, depois que eles foram para o Rio de Janeiro e lá se projetaram. Porque você sabe, eu acho que Geraldo Belo também, o Carlos André foi produtor musical de muitos artistas, inclusive de Luiz Gonzaga, o nosso famoso Carlos André. Carlos André. O velho Luiz Gonzaga rodava muito pelas áreas do Rio Grande do Norte. E ele foi produtor musical de Luiz Gonzaga. Ele esteve aqui há uns 4, 5 anos, num festival de brega, e ele me deu o prazer de vir aqui, sentou-se aonde você está sentado e contou muita história dele. José Lopes, um homem de 1,87 m, quase 2,90 m, forte, muito, a voz impostada. Falando ainda de família, Horácio Lima, que eram os pais de Odilon Lima e de Ditoso e de Odon. O senhor chegou a conhecer? Não. Horácio Lima? Não cheguei a conhecer. Sei de algumas histórias dele, que certa feita eu contei. Não sei se você estava presente, que Odilon, seu pai, ele me contava a minha mãe. Eu falei há pouco que Odilon, toda manhã, ia na casa de meus pais, né, tomar café e contava as histórias. E eu, ali, na ausculta, eu vi essa história, que certa feita, o senhor Horácio foi convidado, recebeu na casa dele um juiz que vinha com a missão de fazer um casamento de uns nubentes em Araruna. E esse Horácio, ele achou por bem que devia acompanhar essa visita até Araruna, onde se daria o casamento. E o senhor Horácio chamou Odilon, Edilson Lima, para ir também. E eu sei que eles foram, aí pá, por lá o casamento, tal, alguma festa, alguma coisa, voltaram, pernoitaram novamente em Capivara, na casa de seu Horácio Lima. E durante o jantar, foi feito um comentário sobre o casamento. O senhor Horácio disse: Excelência, e aí, o que o senhor achou do casamento, da recepção? Foi importante. Horácio, eu fiz até um discurso lá, né, me reportando ao evento. Aí Odilon, rapazinho,
eu não sei que idade ele tinha à época, ele disse: papai, o discurso que ele fez, eu sei todinho. Por isso que eu digo que ele tinha... Uma memória incrível. Ele tinha uma memória de lince. Pois bem, eu sei que ele... Meu filho, você... Pois bem, aí o juiz disse: deixa o seu filho falar. Aí Odilon disse ipsiliteri todo o pronunciamento que o juiz fez. Por isso que eu digo que a memória dele era uma coisa fantástica. Era incrível. Muito bem. Eu conversei aqui com Osés Almeida, essa figura paraibana, histórica, que hoje reside em Bananeiras, filho de Cacimba de Dentro. Agora, para o nosso registro, você vai dizer o seu nome completo, onde você nasceu e o nome do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Você me faz uma solicitação que vai provar que ainda eu tenho os neurônios no devido lugar. Porque se lembrar de 11 irmãos é uma tarefa hercúlea. Depois desses anos? Mas eu os tenho no coração e, tendo-os no coração, não há como se esquecer. Sim. O meu nome é Oséias Almeida Neto, nome esse dado a mim, porque minha mãe, eu vou contar essa história, se você me permite. Fique à vontade. Minha mãe, eu sou o primogênito, e o meu avô Zé não queria o casamento de meu pai com minha mãe. Se casaram, então, o primeiro filho fui eu, e minha mãe achou por bem colocar o nome dele em mim, Osé. Há quem diga, minha mãe me contou isso, que quando alguém chegou na casa de meu avô e disse: Osé, o senhor ganhou um neto. Foi, eu soube ontem. E o nome dele vai ser o seu nome, é Osés. É o quê? É Osé? Pois vá ali na rua, compra uma dúzia de foguetão e solte. Então, parece que eles fizeram amizade a partir daí. Quer dizer, eu já nasci fazendo a paz. Isso é bonito, isso é maravilhoso. Foi eu e Mandela. Pois bem, de modo que você perguntou meu nome, eu já disse, nasci aí em Cacimba de Dentro. Inclusive, eu faço até uma brincadeira, eu nunca recebi presente de aniversário, só recebia de minha mãe, porque eu nasci no dia 1º de abril, o dia da mentira, e ninguém acreditava. Eu sempre brinco isso, digo isso. Nasci em Cacimba de Dentro no dia 1º de abril de 1946, depois da guerra. E meus irmãos, pela ordem depois de mim, Sônia de Lourdes, José Carlos, Roberto Hugo, Fátima Fracinete, Ângela Maria, Paulo César, João Batista, Jaime, Paulo César, Mário, que é falecido, e Demóstenes, que ficou com o nome, portanto, do... Então, foram esses os meus irmãos. Mas, Odilon, eu queria fugir um pouco da regra. Pois não. Apesar de que eu estou muito feliz pela condução que foi dada, mas já que nós estamos próximos do Natal, sim, eu me lembrei aqui que há 50 anos eu fiz uma obra literária. Eu estou querendo recitá-la em homenagem a meu amigo Geraldo Belo e, obviamente... E a sua digníssima esposa. Com certeza. E eu intitulei essa obra literária com, assim, O Natal dos Meus Sonhos. E assim eu escrevi: Natal, dia de amor. Nascimento do Senhor, festa da paz mundial. Natal das criancinhas, ricas e pobrezinhas, é um dia sem igual. O rico abraça o pobre, o plebeu se junta ao nobre na maior fraternidade. Os rivais se abraçando e os inimigos se falando com o coração sem maldade. Todos em harmonia, velando tão grande dia, a festa assim se reduz.
reunidos em família, passam a noite em vigília, esperando nascer Jesus. Uns pedem felicidade, já outros sentem saudade, alguns ficam cantando, alguém reza a Deus, faz preces pelos seus, e eu fico chorando. Chorando, Geraldo. Chorando não por fraqueza, mas sim pela incerteza de assistir outros natais, no convívio dos amigos, perdoando os inimigos e abraçando meus pais. Lindo. E assim nós encerramos aqui esse encontro maravilhoso, memorável, histórico com Osés Almeida Neto, que realmente tem uma trajetória bonita, importante, histórica na nossa Paraíba. Muito obrigado. Como eu sempre digo, meu primo rico, fico muito feliz em compactar com você e estar juntos numa data tão importante como essa, que é uma data de confraternizar, de renascer, de se reestruturar e começar tudo de novo. Felicidades. O agradecimento é meu, da minha família, Odilon, porque você resgatou com muita propriedade e capacidade uma história que é fantástica, a história dos meus ancestrais, que nos deram a lição do dever, da responsabilidade, da probidade e, sobretudo, da fé em Deus.